aí, cartoleiros e cartoleiros? Cheguei! Como que vocês estão? Como que vocês foram na última rodada? Militaram ou choraram? E na última rodada eu gostei bastante da nossa pontuação como Live feminino. Eu fiz 86,15, uma pontuação bem regular. A defesa foi muito bem com o Everton do Palmeiras, Luan Cândido do Red Bull Bragantino, o Moledo do Internacional. Vários defensores pontuaram muito bem. O meu destaque no ataque vai para o Cano, atacante do Fluminense, que marcou um gol, deu uma assistência também. E o Gamalho, que foi o meu jogador diferencial na rodada e que foi muito bem e marcou um gol. O meu capitão foi o Hulk negativou no jogo do São Paulo, isso refletiu bastante na minha pontuação, porém no geral eu gostei bastante da pontuação do Live feminino na 16ª rodada. E eu quero saber de vocês, quantos pontos fizeram e quem foi o capitão de vocês na última rodada? Aqui na Liga do Live feminino, a Railane Almeida foi a carteira que se destacou. Na última rodada fez quase 140 pontos e ficou em primeiro lugar na Liga do Olé Feminino. Mas agora o foco total é na 17ª rodada, que inicia nesse sábado às 16 horas, o mercado fecha. Vários confrontos muito interessantes para escalar aqui no Cartola e os principais, os mais escalados e comentados por vocês. Jogo do Palmeiras em casa diante do Cuiabá e também o confronto do Flamengo em casa contra o Coritiba. E aí, vamos escalar quantos jogadores desses times? Coloquem aqui nos comentários. E aproveitem e se inscrevam aqui no canal do Cartola, caso vocês ainda não sejam inscritas ou inscritos, e ativem o sininho de notificação para não perder nenhum conteúdo da temporada. E agora vamos conferir a escalação prévia do Live feminino para a 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. Sempre começo a minha escalação pelo meu goleiro e a minha formação é o clássico 4-3-3. Meu goleiro para essa rodada será o Santos, goleiro do Flamengo. É um confronto em casa diante do Coritiba. Fico um pouquinho receosa com o saldo de gols, porque o Coritiba é um time que ataca bastante, é um time bem ofensivo. E ao mesmo tempo é um time que me traz um pouco de confiança na questão de defesas. Acredito que o Santos vai ter um bom desempenho para defesa nesse jogo diante do Coritiba. É um goleiro que precisa de muito pouquinho para começar a valorizar, em torno de 0,45. Vejo como uma ótima opção para essa rodada. O Everton do Palmeiras também é uma opção visando o saldo de gols. E outros dois goleiros que eu gosto bastante para a rodada é o Jandrei, do São Paulo, contra o Fluminense, visando realmente as defesas. E o Bento contra o Internacional, outro goleiro com muito potencial para essa rodada. Quem que vocês escalaram de goleiro? Coloquem aqui nos comentários. E aquela minha dobradinha de sempre na minha zaga com Gustavo Gomes e Murilo, jogadores do Palmeiras. O jogo do Palmeiras é apenas na segunda-feira, então fiquem bem de olho nas notícias e informações em relação ao time paulista. Eu gosto de dobrar as defesas. Muitas vezes eu dobro 2 zagueiros ou 2 laterais, e desta vez eu vou com os 2 zagueiros. Tanto o Gustavo Gomes como o Murilo são muito fortes na jogada aérea e o Palmeiras tem um confronto favorável em casa diante do Cuiabá. Não à toa que os dois têm alguns gols já marcados nessa temporada. Tem um lateral que eu tô gostando demais nessa temporada e ele é o Luan Cândido do Red Bull Bragantino, lateral super ofensivo na última rodada. Marcou um gol no jogo contra o Avaí, tá sendo muito participativo nos jogos do Red Bull Bragantino e a participação dele transformando em pontuação aqui pro Cartola, sendo muito regular, tem gol, tem assistência, finalização na trave, enfim, é um lateral que apoia bastante. Eu vou com ele novamente nessa rodada. É um jogo fora contra o América Mineiro. Geralmente fora de casa, defensores sempre é um pouquinho mais arriscado, mas a minha escalação em relação ao Luan Cândido é visando um potencial ofensivo de participação de gol, até porque ele está sendo muito regular nos jogos e pontuando bem para o Cartola. Meu outro lateral será o Rodinei do Flamengo, um jogo em casa contra o Coritiba. É um jogo que eu vejo que o Rodinei tem um potencial muito interessante para desarmes em cima do Igor Paixão e ao mesmo tempo aquele receio de faltas. Acredito que ele também pode fazer algumas faltas porque o Igor Paixão é um jogador muito ofensivo, um atacante que participa muito habilidoso. Mas é um jogo bem favorável para o Flamengo que está com um ótimo desempenho nos últimos jogos. Então irei com o Rodinei no meu time. Acredito também na parte ofensiva dele, é um lateral que apoia bastante, pode participar de algum gol, dar alguma assistência. Alguns segundos para vocês pensarem quem vai ser o meu primeiro meia para a rodada. Acertaram! Arrascaeta do Flamengo, para mim, jogador unânime, independente do confronto, eu diria, porque sempre tem muito potencial e sempre é muito regular.
marcou 2 gols pela Copa do Brasil com 2 assistências do Pedro. A menor pontuação do Arrascaeta jogando em casa foi de 4,7. Em 5 jogos disputados em casa, 2 assistências e 1 gol marcado. É a jogadora das bolas paradas, bate escanteio, bate falta, é muito participativo. Acho que é difícil deixar o Arrascaeta de fora do time e é lógico que ele vai estar por mais uma rodada aqui no OL feminino. E para finalizar o meu meio de campo para esta rodada, eu fiquei um pouco em dúvida porque tem muitas opções para o meio de campo. Eu gosto muito do Terans, do Atlético Paranaense, do Lima, do Ceará, pela regularidade que tem, os meias do Atlético Goianiense, o Wellington Rato ou o Marlon Freitas, enfim, tem muitos nomes, mas eu vou com o meio de campo do Palmeiras com a dobra, Gustavo Scarpa e Rafael Veiga. O Palmeiras tem um confronto muito favorável em casa diante do Cuiabá. O Palmeiras que foi eliminado da Copa do Brasil, tá muito focado também no Brasileirão, quer muito buscar esse título e os dois são as referências ali do meio de campo do Palmeiras, são jogadores de cartola que pontuam bem, são bem regulares. Vou com essa dobradinha. Vocês me contem como que ficou o meio de campo de vocês e se vocês também vão fazer essa dobradinha do Palmeiras. Coloquem aqui nos comentários. E eu começo meu ataque com o Pedro, atacante do Flamengo, que pra mim é o principal atacante para esta rodada. Pela Copa do Brasil, ele deu 2 assistências para 2 gols do Arrascaeta, uma dobradinha que pode dar muito certo nesta rodada também. No Brasileirão, ele já tem 2 gols marcados e 1 assistência. O segundo atacante será o Hulk do Atlético Mineiro. Bem verdade que na última rodada ele não pontuou bem, ele acabou negativando contra o São Paulo. O Atlético Mineiro foi eliminado da Copa do Brasil, mas o Hulk, é a referência no ataque do Atlético Mineiro, o principal jogador. É um jogo contra o Botafogo no Rio de Janeiro, o Botafogo que também foi eliminado da Copa do Brasil e é um time que está sofrendo alguns gols. É um jogo bem importante para os dois times. O Hulk fora de casa tem uma média superior a 6 pontos, já tem 7 gols marcados, sendo 3 fora de casa. E para fechar o meu ataque, o meu jogador diferencial para a rodada, Marcos Leonardo, atacante do Santos, é um jogo fora contra o Avaí. Eu costumo comentar que o Marcos Leonardo é um atacante muito scout. Ele finaliza, ele desarma, sofre falta, é muito participativo no ataque do Santos, bate pênalti também. A média dele fora de casa é de 7,1 e em 5 jogos fora já marcou 3 gols. Vejo ele como uma opção bem interessante para a rodada e com muito potencial. E o meu técnico para a rodada será o Dorival, técnico do Flamengo. É um técnico que eu vejo com muito potencial. O Flamengo é um time muito ofensivo e que produz muitos scouts. Meu banco de reservas para esta rodada, coloquei o Bento, goleiro do Atlético Paranaense, zagueiro Pedro Henrique, também do Atlético Paranaense, lateral Rodrigo Soares do Juventude, meio de campo com Marlon Freitas do Atlético Goianiense, no ataque Marinho, atacante. E agora a hora principal, que é escolher o capitão para a rodada. Fiquei bem dividida entre Arrascaeta ou Pedro. Arrascaeta pela média básica, Pedro pelo potencial de uma grande pontuação, bem dividida entre eles, mas neste momento eu escalei o Pedro como meu capitão para a 17ª rodada. E vocês, escalaram quem? E aí, curtiram a escalação prévia do OL feminino para a rodada? Eu gostei bastante. Eu escalei o Santos, goleiro do Flamengo, na zaga uma dobradinha do Palmeiras com Gustavo Gomes e o Murilo. Laterais, Luan Cândido do Red Bull Bragantino e o Rodinei do Flamengo. Meio de campo, Arrascaeta do Flamengo, Gustavo Scarpa do Palmeiras e o Rafael Veiga também do Palmeiras. No ataque, Pedro de capitão do Flamengo, Hulk do Atlético Mineiro e o Marcos Leonardo do Santos. E o técnico Dorival Júnior, técnico do Flamengo. O time ficou custando em torno de 140 cartoletas. Gostei bastante, mas é uma escalação prévia. Antes do mercado fechar, eu compartilhei o time final com vocês nos meus perfis e também nos perfis do Cartola. Obrigada pela companhia em mais um vídeo aqui no canal do Cartola e eu espero por vocês na semana que vem. Desejo uma ótima rodada com uma grande pontuação. Um beijo, uma ótima rodada e até semana que vem. Tchau!